Alô, agora sim. Gostaria de compartilhar com vocês um salmo que me tocou há um tempo atrás agora. E estou achando minha voz tão estranha nesse microfone. Acho que eu vou usar o outro. É que o Mateus disse que eu não paro quieto, então assim, aquele outro ali vai ter um... Mas eu acho que eu vou trocar um pouquinho. Alô, 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 alô. Cadê o Mateus que eu não estou enxergando ele? Tá bom. Agora sim, esse aqui eu estou mais acostumado. Obrigado, querida. Então eu queria compartilhar com vocês um salmo. E nós vamos ver alguns trechos desse salmo, algumas verdades que a gente pode extrair. E eu intitulei essa meditação aqui, essa reflexão, como o amor leal do Senhor. O amor leal do Senhor. Se vocês quiserem abrir o Salmo 107. Mas antes, queria falar um pouquinho para vocês como que é a estrutura do livro dos Salmos. Ele é um livro bastante longo, né? A gente sabe que são 150 salmos, são 150 cânticos, né? Os salmos são cânticos. E originalmente, na verdade, ele é dividido em outros 5 livros, tá? Então, em algumas Bíblias, nem todas as versões aparecem. Se você for olhar lá no Salmo 1, né? Vai estar lá primeiro livro, né? Primeiro livro, porque ele é dividido em 5 outros livros. Esse primeiro livro vai de Salmo 1 até o Salmo 41. Mas esses 5 livros, eles têm algumas coisas em comum. Todos esses 5 livros terminam com louvor. Todos os 5 livros terminam com uma palavra de louvor. Nem todos os salmos são salmos de louvor, né? Às vezes a gente vê assim, despedaça os meus inimigos, que as filhas, suas mães fiquem sem filhos e tal, assim, tem umas partes bem fortes. Às vezes a gente pensa em salmo, a gente pensa só, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas tem partes que são mais agressivas. No entanto, todos esses 5 livros terminam com uma palavra de louvor. E os salmos, alguém faz ideia de quanto tempo os salmos levaram para ser escritos? Dá um chute aí, alguém assim? Quanto? 500? 500 anos, acertou. Em torno de 500 anos. Ao contrário de outros livros, né? Como a gente pega alguns profetas, né? Eu estou lendo agora Jeremias. Então, assim, ele foi escrever o livro de Jeremias, né? Na verdade, ele usou um escritor junto ali, o Baruque, mas ele foi escrever isso 20 anos depois dele ter proclamado aquelas profecias. Aí ele ditou, o cara escreveu. Mas os salmos levaram 5 séculos para serem escritos. Davi é um dos autores conhecidos, né? Mas ele não escreveu todos, né? Porque ele não viveu mais de 500 anos. E aí tem os coraitas, tem salmo de Salomão, tem salmo de Moisés ali no meio, né? Então tem diversos salmos. E aí vamos ver o Salmo 1:1, para a gente ter uma ideia como é que ele começa. Diz ali: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Como é feliz? Como é feliz aquele que está diante do Senhor, que o seu prazer está no Senhor. E se a gente pular lá para o último versículo do Salmo 41, você pode, se quiser, vai lá no Salmo 42 e puxa um versículo para trás, é o Salmo 41:13, Salmo 41:13, tem essa questão de louvor e tem um desfecho também, né? Desfecho de livro. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Amém e amém. Amém? Ele termina amém e amém, um amém duplo. É um fim de um livro, tá? Se a gente passa para o próximo versículo mesmo, que é o Salmo 42:1, vai estar ali, segundo livro. Em quantas Bíblias de vocês aí aparecem assim, segundo livro? Levanta a mão, só para ter uma... Né? Nem todas as versões têm isso, né? Segundo livro. Mas é o segundo livro, daquela enciclopédia de Salmos, né? E esse o segundo livro começa dizendo:
Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse desejo de estar diante do Senhor. Uma corça, né? Um animal. Ele deseja pela água. Lá no deserto, ele quer água. Assim a minha alma também anseia por estar na tua presença. E se nós formos lá para o Salmo 72, 19 e 20, é o final desse segundo livro, né? E aí ele diz, ó, Salmo 72, 19 e 20. Bendito seja o seu glorioso nome para sempre. Encha-se toda a terra de sua glória. Amém e amém. E ainda acrescenta, encerram-se aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Bem didático, né? Então terminou mais um grupo, terminou mais um livro, terminou o segundo livro, certo? Vamos para o terceiro livro, é só o próximo versículo já, né? Então, Salmo 73, versículo 1. Começa dizendo que Deus é bom. Certamente Deus é bom. Nós acabamos de cantar, né? Senhor, tu és bom, a tua misericórdia é para sempre. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Aleluia. E termina esse livro lá no Salmo 89, 52. Mais um livro terminando. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Mais um livro se fechando ali, né? Bendito seja o Senhor para sempre. Aleluia. Vamos para o quarto livro. Salmo 90. Esse é bem conhecido também. Salmo 90. Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Então, uma declaração de confiança no Senhor, né? Tu és o nosso refúgio. Geração após geração, nós podemos confiar em ti, Senhor. Tu és o nosso refúgio. E o quarto livro termina lá no Salmo 106. Salmo 106, o último versículo, versículo 48. Né? Se quiser, vai até o 107 e volta um versículo, né? Ele encerra dizendo, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Que todo o povo diga, amém, aleluia. Né? E aí terminou o quarto livro. E o quinto livro, que é o que eu quero falar hoje, o Salmo 107, que é o primeiro salmo do quinto e último livro, ele começa com gratidão. Começa com gratidão esse quinto livro. Aliás, mais do que gratidão, é um chamado à gratidão, porque ele diz, deem graças. Ele não diz, graças ao nosso Deus. Ele está dizendo, deem graças ao Senhor. Andréia, dê graças ao Senhor. Calinho, dê graças ao Senhor. É isso que ele está nos chamando a dar graças ao Senhor. E por quê? Porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Aleluia. E o final dos últimos salmos, é o Salmo 150, né? A gente conhece bem. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Salmo 156. Mas vamos parar agora para pensar um pouco sobre esse Salmo 107. Podemos voltar ali no Salmo 107. Né? Eu separei esse salmo em eu coloquei aqui para mim 4 momentos e botei um vi no meio assim, 4 movimentos também, né? Então são 4 momentos do povo de Deus e 4 movimentos também. E nós somos povo de Deus, amém? Então, aquilo que foi escrito há mais de 500 anos atrás, né? Vale para nós. 2.500 anos atrás terminaram de escrever, né? Mas ainda vale para nós porque nós somos povo de Deus. E o Salmo 150, o Salmo 107, começa declarando no primeiro versículo, deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nós acabamos de ler. E o versículo 2 diz, assim o digam os que o Senhor resgatou, os que livrou das mãos do adversário e reuniu de outras terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Nós fomos resgatados também, amados. Nós estávamos separados de Deus, não conhecíamos Deus. Alguns estavam apegados a uma religião, outros não estavam apegados a nada.
a valores afastados de Deus, e o Senhor nos resgatou. O Senhor nos trouxe para perto. Então, assim digam os que o Senhor resgatou. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. E aí ele continua dizendo que, no versículo 4, perambularam pelo deserto e por terras áridas sem encontrar cidade habitada. Estavam famintos e sedentos. Sua vida ia se esvaindo. Perambulando pelo deserto. Nós aqui não andamos pelo deserto. Alguns de nós já tivemos a oportunidade de passear por algum deserto, né? A Helena e eu fomos para o Atacama. Eu sei que Vitor e Tati também já foram para o deserto do Atacama. É só areia, 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 areia de múltiplas cores, né? Carlinhos e Adriano também foram, né? Para o Atacama já, né? Não, foram para o Chile, mas não foram para o Atacama. Muita areia. E às vezes a paisagem ela fica um tanto confusa. E a paisagem do Atacama é diferente ainda da paisagem da região onde foi escrita a Bíblia, porque é muita areia com dunas. E você pode realmente ficar perambulando sem saber para onde ir. E nós, amados, nos dias de hoje, às vezes a gente se sente perambulando também, né? Quantas decisões nós temos que tomar? Decisões desde pequenas até grandes. A gente se mudou faz 1 ano e meio para um outro apartamento. Nós olhamos literalmente mais de 30 apartamentos, porque a gente gostava muito do nosso outro apartamento, a gente queria mudar a localização, e fomos olhando, e, né, então a gente não achava alguma coisa que nos satisfizesse, e a gente fica perambulando. A gente parece assim, pô, caramba, não vai aparecer, não vai aparecer. E tantas decisões que a gente tem que tomar, amados, mudança de emprego. Às vezes você tem que mudar de cidade, às vezes você tem que mudar de estado, e você fica sem saber o que fazer. Às vezes você é transferido pela sua empresa, tá, então eu saio da empresa, ou será que eu continuo nessa empresa e vou para outra cidade, ou será que eu fico, mas daí a minha família vai ser afetada. Todas são decisões que a gente às vezes se sente perambulando pelo deserto. E o que o povo de Deus fez? O versículo 6 diz: na sua aflição clamaram ao Senhor. Na sua aflição clamaram ao Senhor. E Ele os livrou da tribulação em que se encontravam e os conduziu por caminho seguro a uma cidade habitada. O caso deles era aqui procurar uma cidade. No nosso caso, às vezes, pode ser o emprego, pode ser o apartamento, pode ser o que for. Em que escola colocar nossos filhos? Uma decisão seríssima também. E aí diz que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aleluia! Que eles deem graças. Então, na sua aflição, clame ao Senhor e dê graças ao Senhor. Deus, o Senhor dele e também nosso, ouve o nosso clamor. A palavra de Deus diz que se eles estavam perambulando, o versículo diz ali que os conduziu por um caminho seguro a uma cidade habitada. Os conduziu por um caminho seguro. Eles estavam famintos e sedentos, diz o versículo anterior, e daí diz então que Deus sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Amém? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. Então Jesus é o caminho. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele vai apontar para o caminho correto. Aleluia. Por essas razões que nós devemos dar graças ao Senhor. E o salmo poderia acabar aqui, né? Situação resolvida. Deus no controle, somos gratos, final feliz, né? Só que não. Nós vamos adiante. Um segundo movimento que eu vejo aqui é o homem sentado nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. Versículo 10 usa essa expressão. No versículo 10 diz que assentaram-se nas trevas e na sombra mortal, aflitos, acorrentados. E é interessante que às vezes a gente vê essa situação, puxa, sentados nas trevas, aflitos e acorrentados. Se eu estou acorrentado, é porque eu fui vítima de alguma situação, certo? Mas o versículo seguinte diz que não foi
tão vítima assim. Parece que eles cavaram essa situação. Por quê que estavam nas trevas aflitos e acorrentados? Pois se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os desígnios do Altíssimo. Essa é a condição do homem afastado de Deus. Essa é a condição do homem que não conhece a Deus, o homem que se afasta de Deus, o homem que deliberadamente, muitas vezes, se afasta de Deus. Nós estamos acorrentados nas trevas, presos, sem ter para onde ir, sentados na escuridão. Mas Deus sempre nos quer próximos dele. Deus nos quer perto dele. Deus nos quer do seu lado. E nessa situação, eu penso que é o privilégio de andarmos com o Senhor Jesus, que Ele falou, Mateus 11, Ele declara: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo é aquela, no Rio Grande do Sul a gente chama de canga, né? Assim, não é a canga de praia também, né? É aquela canga de boi, que coloca em cima, né? Aquela peça geralmente de madeira que bota em cima, né? E Jesus diz, coloquem sobre vocês o meu jugo e a gente vai andar juntos, né? Nós vamos andar juntos. E ele diz que o meu fardo é leve, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Foi isso que eles fizeram. Eles buscaram a Jesus, buscaram a Deus, buscaram ao Senhor. Embora ainda Jesus não estivesse vindo em carne, né? Foi o que eles fizeram. Versículo 13, vamos ao versículo 13. Vamos ler juntos lá na tela. Vamos ler juntos? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. E eu botei ali, é igual ao versículo 6. É a mesma escrita, se você subir ali, você vai ver, é a mesma escrita do versículo 6. A situação se repete, o ciclo se repete. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Deus não se cansa de nós, amados. Deus não se cansa de nós. Clamaram a Deus, tá bom, lá vamos nós de novo, né? Deus os resgata. O afastamento de Deus e as suas consequências, aflição e clamor, livramento do Senhor. E aí, gratidão e motivos. Ele o tirou das trevas, versículo 14 diz, ele tirou das trevas e da sombra mortal, quebrou as correntes que os prendiam, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens, porque despedaçou as portas de bronze e rompeu as trancas de ferro. De novo, versículo 15 é igual ao versículo 8. Mesma redação. Mesmo que você tenha algumas versões diferentes, né? Eu estou seguindo pela NVI. Mas se você tiver a NVI, NVT, revista atualizada, se você comparar o versículo 15 e o versículo 8, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal. Alguns falam da sua bondade, da sua benignidade, mas que deem graças ao Senhor. Vamos para um terceiro movimento que eu separei aqui, né? Na verdade, o Salmo já está separado nesses movimentos, né? Em alguns tem até um espacinho assim entre um versículo e outro. E aí vamos para o versículo 17. O homem tolo por seus caminhos rebeldes. Essa figurinha aqui deu algum trabalho, né, Rosana? A Rosana me ajudou. Todas essas figuras aqui que vocês veem, foi a Rosana que preparou. Eu passei os textos e tal, e a Rosana lá. E um mérito para a Rosana, né, que há tantos anos serve, né? Ela falou, queria saber o que era o teor, mais ou menos, da mensagem. Eu passei ali, então tá, então eu vou orar e vou separar as figuras, né? Não é assim, vai lá na internet, clica na primeira figura que aparecer, bota lá e tá feito o slide. Esse temor, amados, esse temor nós devemos ter. Cada um no seu ministério, cada um na sua área. Se você chega aqui para cuidar dos carros, faça com temor. Se você chega para cantar, faça com temor. Se você serve lá nas criancinhas que não sabem falar, você vai lá trocar a fralda delas, que faça com temor. Faça com temor. E aqui fala da rebeldia, né? Então, alguém se desviando deliberadamente
do caminho. Tornaram-se tolos, diz o versículo 17. Tornaram-se tolos por causa dos seus caminhos rebeldes. E sofreram por causa das suas maldades. Sofreram por causa das suas maldades. Eles tornaram-se tolos. Não diz que a pessoa era tola porque ela não teve uma oportunidade de informação, não teve oportunidade de formação também. Não. Tornou-se tola por seus caminhos rebeldes. A gente hoje escuta muitas vezes, né? Tem que pensar fora da caixa, tem que questionar o sistema, e tudo isso é válido. Mas às vezes a gente se empolga demais e questiona coisas que não deveriam questionar, né? Então a gente se rebela deliberadamente contra autoridades e a gente se empolga um pouco mais e se rebela contra Deus. E nós nos tornamos tolos quando nos rebelamos contra o Senhor. E aí sofreram como causa da sua rebeldia. Sofreram por causa das suas maldades. A palavra do Senhor diz em Provérbios 9:10, eu não lembro se eu pedi para colocar ali, sim. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Se você se sente tolo, se afastou do Senhor, busque o conhecimento do Senhor, busque temer a Deus. Esse é o princípio da sabedoria, esse é o princípio do entendimento, do conhecimento. Você se torna sábio aos olhos do Senhor. Conheça o santo, tema o Senhor, tema a Deus. Interessante que no versículo 18, voltando lá para o nosso Salmo 107, Salmo 107, 18, diz que sentiram repugnância por toda a comida, chegaram perto das portas da morte. Interessante, né? Eu tenho uma certa repugnância por coentro, aquele temperinho malvado. Mas tem quem goste, né? Mas eu tenho uma repugnância por aquilo ali. É só não comer. Mas todo o resto de comida, de um modo geral, eu sou assim, bom de garfo, né? Mas já pensou você ter toda repugnância por toda a comida? Alguns aqui tiveram Covid e perderam o olfato por um tempo e o paladar. Quantos passaram por isso assim aqui? Né? Algumas pessoas. Ouvi dizer que é terrível. Você não sabe se está comendo uma picanha ou se está comendo um pedaço de papelão, né? Bom, daí dá para olhar, né? Eu faz muito tempo que eu não sinto gosto de picanha, então assim, né? De qualquer forma. Mas dizem que é terrível. Né? E você chegar a um ponto em que você sente repugnância por toda e qualquer comida. Um estado tal de rebeldia que você perde todo o prazer pela vida. Porque nada presta. Está sempre tudo ruim, né? Está sempre tudo errado, o governo está ruim, a igreja está ruim, a escola está ruim, o trabalho está ruim, Deus é ruim. Você não tem mais prazer em nada. Você não tem mais prazer em nada. E vamos para o versículo 19. Vocês vão sair decorando hoje aqui esses versículos. Vamos ler juntos o versículo... 18. É 19? Eu botei aqui 19, então eu passei errado lá. Na sua aflição, clamaram ao Senhor. Vamos ler juntos? De novo, do começo. Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Se a tribulação é rebeldia, se a tribulação é estar perambulando, qualquer que seja, você pode e deve clamar ao Senhor. Deve clamar ao Senhor. Em qualquer situação, clame ao Senhor e Ele vai trazer você de volta. Deus não se cansa de nos salvar das tribulações em que nós encontramos. Versículo 20 diz que eles eram tolos, mas Deus enviou a sua palavra e os curou. Eles estavam às portas da morte, mas Deus os livrou da morte. Jesus Cristo é a palavra de Deus. João capítulo 1 diz, Jesus é o verbo. Algumas versões, acho que a linguagem de hoje fala, Jesus é a palavra. Jesus, no princípio, era a palavra, e a palavra estava com Deus. Deus envia a sua palavra a você. Deus envia Jesus a você. Deus envia a sua palavra escrita a você. E Ele te livra.
Aleluia, aleluia. Deus envia a sua palavra. E como nós devemos reagir quando nós somos libertos da nossa cegueira, da nossa tolice, da nossa rebeldia? Versículo 21, diz ali que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Versículo 21, igual ao versículo 15, igual ao versículo 8. Aleluia, aleluia. Nós devemos desenvolver esse coração grato diante do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos agora ouvir de uma forma diferente um salmo, Salmo 111. Eu estou dizendo que é o Salmo 111, mas eu vou pedir para você nem abrir na sua Bíblia, tá? Porque nós vamos ouvir ele de uma forma bem diferente. A Tati vai declamar esse salmo para nós. Aleluia! Na reunião do povo, eu vou louvar a Deus, o Senhor, com todo o meu coração, junto com aqueles que lhe obedecem. Como são maravilhosas as coisas que Ele faz, e todos aqueles que nelas se alegram, querem entendê-las. Em tudo que Ele faz há glória e grandeza, e a sua fidelidade dura para sempre. O Senhor não nos deixa esquecer os seus feitos maravilhosos. Ele é bom e tem muita misericórdia. Ele dá alimento aos que o temem e jamais esquece da sua aliança. O Senhor mostrou todo o seu poder ao povo de Israel quando deu a terra das outras nações a eles. Ele é fiel e justo, e os seus mandamentos são dignos de confiança, porque se baseiam na verdade e na honestidade. O Senhor livrou o seu povo e fez com eles uma aliança eterna. Ele é santo e poderoso. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Ele dá entendimento aos que obedecem a sua palavra. Que o Senhor seja louvado para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. O Senhor seja louvado para sempre. Aleluia, aleluia. E vamos para o quarto e último movimento, ou momento. Ele começa lá no versículo 23. E ele começa dizendo: fizeram-se ao mar em navios, para negócios na imensidão das águas, e viram as obras do Senhor, as suas maravilhas nas profundezas. Confesso que quando eu li esse versículo, quando eu estava fazendo minha leitura, lá no Salmo, primeira vez que eu li, né? Mas assim, há um mês atrás, quando eu li ele novamente, eu pensei, agora está resolvido, porque agora eles prosperaram, né? Fizeram-se ao mar em navios, e agora estão negociando, estão prosperando, beleza, entenderam a mensagem de Deus, e agora é só para frente. Daí eu achei estranho o versículo seguinte, que ele diz assim: Deus falou e provocou um vendaval que levantava as ondas. Subiam aos céus e desciam aos abismos. Diante de tal perigo, perderam a coragem, cambalhavam, tontos como bêbados, e toda a sua habilidade foi inútil. Então, fiquei meditando sobre essa... mas por que, Senhor? Por quê? Eles estavam indo bem, eles só queriam prosperar. Mas quantas vezes, amados, nós queremos tanto prosperar que a gente se esquece de Deus. A gente se esquece do Deus que nos faz prosperar, do Deus que nos abençoa. E aí a gente começa a botar o trabalho que está prosperando, né? Então a gente começa a achar tão legal aquilo e começa a abandonar as atividades da igreja, começa a abandonar a comunhão com os santos, começa a abandonar a sua leitura da palavra, seu dia a dia
com Deus. Por quê? Porque você está prosperando, você está indo para frente. Opa, Deus está me abençoando. Agora não tenho mais tempo para ir em grupo familiar, porque Deus está me abençoando. Não, domingo não dá para ir no culto, porque Deus está me abençoando. Eu tenho tanta coisa, né? Estou prosperando. Talvez você não esteja sendo abençoado por Deus. Talvez seja seu desejo de ser independente de Deus. E essa independência de Deus é bastante perigosa. Nós temos um relato lá em Gênesis, capítulo 11, que eles dizem: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim como nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. A gente conhece essa história, né? Os homens estavam ali, queriam prosperar, vão fazer uma torre. E aí então a palavra de Deus diz que Deus desceu para ver as suas obras e viu que eles estavam querendo atingir Deus na base do tijolo por tijolo. Vamos ser um povo super reconhecido, e Deus veio ali e confundiu as suas línguas. A torre é chamada de Torre de Babel, Torre de Babel, né? Porque a palavra Babel significa confusão, confusão. Por isso daí se chama a Torre da Confusão. A torre de Deus confundiu as línguas do povo. E uma coisa que chama atenção também ali, que eles, vamos adiante ali no versículo 23, 24, 27. Versículo 27 diz que cambaleavam tontos como bêbados e toda a sua habilidade foi inútil. Então, cuidado, amados. Cuidado quando você se empolga tanto com as bênçãos desta vida que deixa o Senhor de lado, né? Que quer fazer tudo pela sua força. Cuidado, cuidado. Essa questão do tontos como bêbados, não está dizendo que eles estavam bêbados, eles estavam tontos ali, de tanto sobe e desce no mar, me fez remeter à quantidade de remédio que se toma hoje. Eu moro ali na Vila Nova, e já me chamava a atenção que há até 2 meses atrás, no mesmo trevo, tinha 2 farmácias. E eu já achava engraçado, porque uma farmácia do lado da outra, né? Para quê? No último mês, abriram mais 2 farmácias no mesmo trevo. Então, se você for rodear aquele trevo, tem 4 farmácias. Eu não tenho nada contra o ramo farmacêutico, né? Preciso. Quando eu preciso, compro medicamento, né? Amém. Glória a Deus que Deus deu sabedoria ao homem para descobrir medicações e tal. Mas 4 farmácias. Aqui a gente vai vindo para cá, né? Você, com certeza, para qualquer que for o lado que você mora, você vai passar, até voltar para casa, vai passar pela frente de diversas farmácias. Alguma coisa isso quer dizer. Eu acho que às vezes a nossa sociedade está um tanto doente, né? Está um tanto doente. E a cura está no Senhor. A cura está no Senhor. Dependa mais de Deus. Tantas e tantos, por exemplo, colesterol, né, que a gente... é só alimentação. Colesterol não é só alimentação. Causa de alto colesterol também é estresse, né? O estresse pode causar o aumento do colesterol ruim, né? Tem o bom e tem o ruim, né? Nunca consigo decorar quem é quem. Eu acho que o HDL... Olha aí, viu? É o bom. O HDL é o bom, o LDL é o ruim, enfim. Mas o estresse, a preocupação, aquela coisa que a gente vive num tempo só nervoso, a sociedade vai adoecendo. Mas no Senhor nós temos esperança, no Senhor nós temos a cura. Aleluia, aleluia. O que o Senhor fez? Porque no versículo 28, a última vez que vai aparecer isso, versículo 28 diz... Vamos juntos de novo? Na sua aflição, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou da tribulação em que se encontravam. Igual ao 18, igual ao 13, igual ao 6. Então, amados, hoje eu gostaria muito, essa foi a minha oração durante a semana, que você saia daqui, sabendo que na sua tribulação, na sua aflição, seja ela qual for, você pode clamar ao Senhor e voltar. Não importa quão afastado você está do Senhor. Eles aqui estavam todos afastados, por rebeldia, por estar sem rumo, por estar sentados nas trevas. Não importa. Clame ao Senhor e Ele vai ouvir. Amém?
Amém, aleluia. Deus não se cansa de nos salvar, Deus não se cansa de nos resgatar. Mais uma vez a nossa resposta deve ser de gratidão. Versículos 31, versículo 31 repete de novo aquilo, né, que eles deem graças ao Senhor por seu amor leal e por suas maravilhas em favor dos homens. Aquele mesmo versículo repetido, e aí ainda acrescenta mais um outro versículo, que o exaltem na assembleia do povo e o louvem na reunião dos líderes. Aleluia, aleluia. Alguns de vocês ficaram sabendo de um movimento que tem acontecido numa faculdade evangélica lá em Osbury, nos Estados Unidos, e era para ser um culto de 1h30, né? Começou isso na quarta-feira passada, né? Eu hoje esqueci de olhar. Alguém está sabendo do que eu estou falando e chegou a olhar hoje? Chegaram a olhar hoje? Continua, né? Então, para quem não sabe, um culto na capela da universidade começou. Culto normal, de 1h30, mais ou menos que nem o nosso, né? Vamos lá, vamos para o culto e tal. Tudo normal. Nenhuma celebridade, nenhuma banda de não sei onde, nenhum super pregador. Vamos lá, vamos para o nosso culto. A gente assistiu, Helena e eu, nós vimos também, encontramos na CBN, no YouTube, tem o repórter, tá tudo em inglês, tá? Assim, mas, porque a gente tem uma CBN aqui no Brasil também, né? Mas a gente encontrou um repórter entrevistando a menina ela é a jornalista, né, da universidade. É uma estudante e é jornalista. Então ele estava perguntando as impressões dela, perguntando o que está acontecendo ali, o que houve ali, né? E ela fala, né, era para ser um culto normal, 1h30, e terminou 1h30 e ela foi para a aula dela. Ela disse que quando ela foi botar a mochila na carteira, assim, ela continuou ouvindo. Tá, mas tem louvor ainda lá? Os alunos já deviam estar todos na sala de aula. E aí ela foi lá e o pessoal estava lá louvando e agradecendo e confessando pecados, entregando suas vidas ao Senhor e declarando a grande santidade de Deus e sendo gratos por tudo. E foi 1h30, e foi 5 horas, e foi 12 horas, e foi 24 horas, e agora então já está em 11 dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Estamos em 11 dias, eles estão num culto. Eu acho que Deus está fazendo alguma grande coisa lá. O Senhor está fazendo algo maravilhoso. E isso mexe comigo, assim, nossa, Deus está fazendo algo lá, então Deus pode fazer algo aqui. Vai ser igual? Provavelmente não. Provavelmente não. Mas que Deus tem algo para o povo. Quando o povo o busca com adoração, com gratidão nos seus corações, Deus se move. Amém? Deus se move. E duas coisas que chamaram a atenção, que ela fala que o que mudou? Tá, e daí vocês estão tendo culto, mas e daí? Né? E essa jovem, ela fala, os nossos relacionamentos mudaram. Ela disse, eu não sei, está diferente, os relacionamentos mudaram ali, a gente sai ali porque afinal de contas eles têm que ir dormir e tal, né? As mesmas pessoas não estão ali há 10 dias, né? Assim, ó, o culto prossegue por 10 dias, as pessoas vão, voltam, né? Mas os relacionamentos mudaram. Então, a maneira como a gente se trata mudou. E a segunda coisa, houve uma mudança de cultura. Houve uma mudança de cultura. Então, algo Deus está fazendo ali que mudou a cultura daquela universidade, tem mudado a cultura daquela cidade. E a Helena, quando entrou na live, tinha gente até de Blumenau também, né? Comentando lá, e acho que era pedindo oração, né? Pedindo oração, né? De Blumenau. Então, assim, tem afetado não só aquela faculdade, tem afetado de alguma forma, tem afetado o mundo inteiro. E não foi nada que eles disseram, hoje vamos fazer um culto de 10 horas, de 10 dias. Né? Deus decidiu, hoje eu quero um culto de 10 dias. Né? Ou 11, ou 12, ou 13, né? Aleluia. Vamos encerrar, amados. A última parte do Salmo diz, só vamos ler no versículo 33 em diante, ele diz, ele transforma os rios em deserto e as fontes em terra seca.
Faz da terra fértil um solo estéril. É uma coisa negativa, né? Da fértil, solo estéril. Por causa da maldade dos seus moradores. Mas daí vira o tom. Transforma o deserto em açudes e a terra ressecada em fontes. Ali ele assenta os famintos para fundar uma cidade habitável, semear lavouras, plantar vinhas e colher uma grande safra. Ele os abençoa e eles se multiplicam, e não deixa que diminuam os seus rebanhos. Quando, porém, são reduzidos, são humilhados com opressão, desgraça e tristeza. Deus derrama desprezo sobre os nobres e os faz vagar num deserto sem caminhos. Mas tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias como rebanhos. E o último trechinho, no último versículo, ele diz, reflitam, ainda o 42, perdão. Os justos veem tudo isso e se alegram, mas todos os perversos se calam. E o 43, então, reflitam nisso os sábios e considerem a bondade do Senhor, o amor leal do Senhor, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus. Aleluia, aleluia. Hoje de manhã eu estava fazendo minha leitura devocional, e daí eu estava lendo Jeremias capítulo 9, e aí ele termina dizendo assim, quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. Amém? Amém. Se alguém quer se gloriar, glorie-se em conhecer o Senhor. Aleluia. Vamos orar, amados. Senhor Deus, Tu és digno, Senhor, de receber honra, de receber glória, de receber a nossa gratidão, Senhor Deus. Nós queremos ser gratos a Ti nesse momento, Senhor. Queremos declarar o Teu amor, queremos declarar a Tua bondade, Senhor Deus. Como é bom podermos ser Teus filhos, podermos ser Tua igreja, Tua família, Senhor Deus, e exaltar o Teu nome, Senhor. Louvado sejas, Senhor. Peço que a Tua mão esteja sobre cada um de nós, Senhor. E sempre que nós nos afastarmos, nós possamos cair em nós mesmos, Senhor. E na nossa aflição, clamarmos a Ti, Senhor Deus. E saber que Tu vais nos livrar de todas as nossas angústias, Senhor Deus. Porque Tu és um Deus amoroso, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus leal. Aleluia, aleluia, Senhor Jesus. Amém.